Existe uma regra que ninguém te conta até ser tarde demais. Nunca use o elevador depois da meia-noite. Não importa se você está cansado, não importa se mora nos andares mais altos. Alguns lugares não deveriam ser acessados. E o problema é que o elevador sempre para onde não deveria. Meu nome é André. Eu tinha 31 anos e trabalhava até tarde. Sempre voltava depois da meia-noite, cansado, sem paciência para a escada. O prédio era antigo, daqueles com luz fraca, corredores silenciosos e um elevador lento demais. Os moradores quase não se falavam, cada um à sua. Mas tinha uma coisa que todo mundo parecia evitar: o elevador depois da meia-noite. Eu percebi isso, mas ignorei, porque regra sem explicação, para mim, nunca fez sentido. Até aquela noite. Era quase 1 da manhã. Eu cheguei exausto. Sem pensar, apertei o botão. O elevador desceu devagar. Parou no térreo. As portas abriram. Entrei. Apertei o meu andar. E as portas começaram a fechar. Mas, antes de fechar completamente, alguém colocou a mão para segurar. A porta travou. E abriu de novo. Mas não tinha ninguém. Eu olhei para fora. Corredor vazio. Luz fraca. Silêncio. Pensei que alguém tivesse desistido, ou só encostado sem querer. Mas, quando eu olhei para o chão, tinha uma marca. Como se uma mão tivesse pressionado ali. Só que molhada. Escura demais para ser água. Meu estômago revirou. Mesmo assim, eu apertei o botão de fechar. As portas começaram a se encostar, dessa vez sem interrupção. O elevador subiu, lento. Barulho de metal rangendo. Normal, mas não parecia. Passei pelo 2º andar, 3º, 4º, até que ele parou. Num andar que não existia. O painel não mostrava número, só apagado. As portas começaram a abrir, devagar, como se estivessem pesadas demais. E do outro lado, não tinha corredor, só escuridão. Uma escuridão que não parecia vazia, parecia profunda. Eu não saí, nem me mexi, só fiquei olhando. E foi aí que eu ouvi um som baixo, como se alguém estivesse respirando lá fora. E então, alguma coisa se mexeu dentro da escuridão. Eu apertei o botão de fechar, na mesma hora, várias vezes. Mas nada aconteceu. As portas continuavam abertas, como se o elevador estivesse esperando que eu saísse. Eu recuei. Encostei no fundo da cabine, sem tirar os olhos daquela escuridão. E então, eu vi melhor. Não era só sombra. Tinha forma, algo se arrastando, devagar, se aproximando da porta. Meu coração disparou. Eu tentei apertar todos os botões, todos, mas nenhum respondia. O painel
estava morto. E então, aquilo parou bem na entrada, ainda dentro da escuridão, mas perto o suficiente para eu perceber uma coisa. Tinha a altura de uma pessoa, mas não forma de uma. Os braços eram longos demais, arrastando no chão, e a cabeça inclinada num ângulo errado. Eu prendi a respiração, e então aquilo fez algo pior. Deu um passo para dentro do elevador. Mas o corpo não apareceu completamente, como se parte dele ainda estivesse presa naquele lugar, ou não coubesse aqui. O ar ficou pesado, difícil de respirar, e então eu ouvi, bem perto: "Você apertou o botão errado." Minha cabeça travou, porque eu não tinha apertado nada além do meu andar. Mas o elevador tinha vindo parar ali. E foi aí que eu percebi, talvez não tenha sido eu quem escolheu o destino. A voz ainda estava ali, muito perto. Perto demais. Eu não conseguia ver direito, mas sentia que aquilo já estava dentro do elevador. Comigo. Mesmo que parte ainda estivesse na escuridão, o ar ficou mais frio, pesado. Cada respiração parecia mais difícil. E então, as portas começaram a fechar, devagar, arrastando. Mas não porque eu mandei, porque algo decidiu que já era o suficiente. No último segundo, antes de fechar completamente, eu vi um pedaço dele. Um rosto, ou o que devia ser esticado, distorcido, como se estivesse sendo puxado de dentro daquela escuridão para caber aqui, para caber comigo. As portas fecharam. Silêncio. Mas não por muito tempo, porque o elevador começou a descer, rápido demais, muito mais rápido do que deveria. Os números no painel voltaram, mas não faziam sentido. -1, -2, -3, descendo para lugares que não existiam. Eu tentei apertar parar, abrir qualquer coisa. Nada respondia. E então eu senti algo atrás de mim, muito perto, respirando no meu pescoço. Mas o pior não era isso. Era que, no painel, o reflexo mostrava alguém em pé atrás de mim. E não era eu. Eu não me virei. Não tive coragem. Porque, se o reflexo já mostrava, eu não precisava confirmar. Aquilo estava ali, atrás de mim, respirando, esperando. O elevador continuava descendo. -4, -5, -6. Cada número mais distante de qualquer lugar real. E então, o reflexo se mexeu. Não eu, ele.
a cabeça inclinando devagar, como se estivesse tentando me enxergar melhor, mesmo estando colado atrás de mim. E então eu ouvi de novo: agora você vai descer também. Meu corpo reagiu. Eu virei e não tinha nada. Nada fisicamente. Mas a sensação continuava, mais forte, como se algo estivesse tentando entrar em mim, pelo meu corpo, pela minha cabeça. Eu caí de joelhos. A pressão aumentou, minha visão escurecendo. E então, o elevador parou. Bruscamente, as portas abriram, e dessa vez não era só escuridão. Era um corredor. Mas errado, muito longo, muito estreito e cheio de portas. Todas iguais, e em cada uma delas tinha um número. Mas não eram andares, eram horários. 1h03, 2h47, 3h15. Horários da madrugada. E então, uma das portas se abriu sozinha. Bem na minha frente, eu vi alguém dentro de um elevador, olhando desesperado para o painel, tentando apertar os botões, preso, como eu. E foi aí que eu entendi. Aqueles não eram andares, eram outras pessoas. Eu tentei voltar pro elevador, mas quando virei, ele não estava mais lá. O corredor não tinha fim, só portas. E aqueles horários, todos mudando, girando, como um relógio quebrado. 1h12 virou 1h13, 1h13 virou 1h14, como se o tempo aqui dentro não parasse. E então eu ouvi um elevador chegando lá no fim do corredor, as portas se abrindo e passos. Alguém tinha acabado de entrar. Mais um. Mais alguém, como eu. Eu corri. Pela primeira vez, eu corri. Passei pelas portas, pelos horários, até encontrar a mais recente, ainda aberta. E lá dentro, um cara, olhando confuso, cansado, exatamente como eu estava. Antes de tudo isso começar, ele nem tinha percebido ainda. Eu tentei avisar, gritar, fazer qualquer coisa, mas ele não me via. Nunca vem. E então eu senti uma força me puxando para trás, de volta para o corredor, como se eu não pudesse interferir, como se eu só estivesse ali para assistir. A porta começou a fechar, devagar, e antes de fechar completamente, ele olhou para frente, direto para o espelho do elevador, e congelou, porque atrás dele tinha alguém esperando, como esteve comigo, como está com todos. A porta fechou e o número na porta mudou, atualizou. 1h12 virou 1h27, como se eu tivesse sido
substituído. Mas não no mundo real. Aqui, na fila, esperando o próximo chegar. E o próximo, e o próximo, sem nunca sair. Então, se um dia o elevador parar onde não deveria e você ouvir alguém tentando te avisar, não ignore. Pode ser a única chance de você não virar só mais um horário naquela porta. Se inscreve no canal, ativa o sino e me diz aqui nos comentários: você entraria mesmo assim? Boa noite, se você conseguir dormir.